Olá, nobres acadêmicos do curso de Letras da Unitins. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês, passando conhecimentos, interagindo. É uma satisfação poder participar dos fóruns. As dúvidas de vocês estão muito pertinentes e eu tenho certeza que o crescimento destas aulas ao final da disciplina fará com que vocês alcancem os objetivos colimados na ementa delas. Eu tenho certeza que as atividades que nós vamos trazer hoje para vocês, baseadas inclusive em exercícios, farão com que vocês tenham uma visão mais ampla. Vale lembrar que não se estuda gramática somente descontextualizada, precisamos de gramática em textos. É por isso que nós trazemos uma obra que vai ser utilizada para hoje com relação aos exercícios propostos. Nós temos ainda atividades dentro da gramática em textos da Leila Lauar Sarmento e você pode fazer a interação destas e outras atividades que vai estar disponível. E caso surja dúvidas, tenho certeza que você já fez a aquisição de uma gramática. Eu trouxe uma como exemplo, mas você pode utilizar várias, né? Nós trouxemos a Moderna Gramática Portuguesa do Evanildo Bechara, mas você tem outras também que você pode fazer o uso o quanto for necessário. Eu gostei das participações nos fóruns, gostei das participações nas atividades e eu tenho certeza que você vai fazer mais colocações. Aproveite inclusive para utilizar os vídeos que estão disponíveis. Eu gostaria de convidar vocês também a participar das atividades que estão propostas na ferramenta de interação. As atividades, elas são para você expandir o seu conhecimento. Elas não têm a validação ali em pontuação, mas você precisa fazer para poder aperfeiçoar. As aulas de hoje, elas estão correlacionadas ao período composto e às orações subordinadas substantivas. Ok, período composto, diferente do período simples, a gente já vai abraçar o quê? Frases, orações com mais de um verbo presente. Mais de um verbo presente na oração, ela já passa a ser uma oração composta. Então, um período composto, né? Então, você vai fazer a utilização disso daí. E dentro dessa situação, vamos fazer alusão a orações subordinadas. Subordinadas por quê? Elas têm um caráter de subordinação, elas precisam de algo para poder se evidenciar. Se na oração principal eu tenho uma informação, a oração subordinada, ela complementa, ela completa e ela traz um significado para a minha oração principal. Exemplos interessantes nós vamos trazer em cima de orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Para hoje nós ficaremos com as orações subordinadas substantivas. Eu gostaria, inclusive, de deixar bem claro que neste período composto, diferente do período simples, ele vai conter mais de uma oração e pode ser por subordinação, coordenação ou misto. Ora, se eu tenho equivalência entre frases, eu tenho uma oração com verbo, eu tenho uma outra oração, elas podem estar coordenadas, ou seja, elas por si só trazem a sua significância, podem estar subordinadas, porque vai haver uma relação íntima, uma relação em que vai fazer com que ela se signifique de forma mais completa, ou mista, uma oração que vai ter um período coordenado e o subordinado. Aí é que nós viemos com alguns exemplos, por que não? Acho que é para ligar os pontos na ordem que eles foram numerados. Veja a construção dessa frase. Acho que é para ligar os pontos na ordem em que eles foram numerados. Veja que na construção dela, acho é o verbo achar, e ela já é a primeira oração, a oração principal. Veja que se nós falarmos acho, isso por si só não é fator de significância, ela não se completa, ela não tem um sentido completo. Então veja que quando nós falamos acho, é possível que você deduza algumas questões, mas no decorrer da frase você percebe, veja aí, que no segundo trecho, que é, acho, que é, já é uma segunda oração, porque acho já é um verbo, né? Já temos o primeiro verbo caracterizado e o é, o verbo ser, o segundo verbo aí. Então já é uma segunda oração, mas veja que ela por si só já trouxe um exemplo aí de forma bem mista, né? Já trouxe um exemplo com várias situações aí, para você observar que na composição da frase, os sentidos que você quer trazer, ou esse período que você quer trazer, ele tem vários significados. E se você não utilizar da forma correta, vai trazer uma ambivalência, uma multiplicidade de significados. Na continuidade aí da análise, para ligar os pontos na ordem, veja que estamos então com a terceira oração. A oração então
para ligar os pontos na ordem, veja que aparece outro verbo aí, né, ligar. Veja que nessa procura para poder fazer a significação das frases, você precisa procurar o quê? O verbo. Então o verbo vai trazer o significado mais completo. Ele vai estar completado ou não, vai pedir transitividade ou não, vai ser transitivo direto, indireto, intransitivo. Veja que cada situação vai trazer um significado. Chama a atenção para a composição textual que você vai trabalhar, composição textual que você vai praticar com os alunos, composição textual que você vai fazer no seu trabalho de conclusão de curso. E aí, continuando aí na frase, nós temos ainda em que eles foram numerados. Veja que um período ele está completo, ele tem 4 orações. Veja que esta oração em que eles foram numerados, veja, aí apareceu mais o verbo, ele está como subordinado. Subordinado ao quê? À primeira oração, que é principal. Essa terceira oração, subordinada à primeira oração, que é principal. E a segunda oração também. Veja que o sentido completo. Acho que é para ligar os pontos na ordem que eles foram numerados. Então, observe aí que nessa construção existe, então, uma função de significação. E eu quero que seja utilizado de forma adequada. Ainda assim, nós temos outros proponentes aí, um outro exemplo que nós trouxemos para você. O folheto ensina como ligar os pontos. Consegue detectar aí os verbos? Você consegue? Está aqui, ó. O folheto ensina, o verbo ensinar. E como ligar os pontos? Aqui está conjugado, aqui está no infinitivo, né? E veja na construção das orações, o folheto ensina é a primeira oração, é a oração principal. E como ligar os pontos é a oração subordinada. Veja então que essa construção de significação ela vai trazer o sentido da sua frase. Não adianta você, em qualquer lugar que você for no mundo, você pode ter dificuldades com relação à gramática. Por quê? Porque a construção das frases ela não está na ordem em que todos os países utilizam. Veja que nós percebemos, no inglês, por exemplo, quando nós falamos o substantivo e o adjetivo, por exemplo, a beautiful girl, a garota bonita, uma garota bonita. Veja que beautiful ainda vem antes do substantivo, né? Garota. Então veja que a construção gramatical ela faz um efeito. Na língua portuguesa, a bela garota, a garota bonita, veja que a construção é diferente. Se você não dominar essa composição, os sintagmas, que aí nós vamos aprofundar no seu conteúdo, nós temos ainda os sintagmas verbais, os sintagmas nominais. Você já viu um pouco disso daí na morfologia? Certamente você vai ter uma amplitude para poder alcançar os entendimentos dentro da gramática, ok? Continuando então, veja aí que nós trazemos a classificação das orações subordinadas, que nós temos substantivas, adjetivas e adverbiais. Para hoje, nós ficaremos com as orações subordinadas substantivas. Essas orações subordinadas substantivas, elas se subclassificam em várias, né? Nós vamos apontar cada uma com alguns exemplos, mas eu gostaria que você fizesse a seguinte análise. Estes exemplos, eles foram retirados daquela obra que nós falamos, né? Mas elas estão dentro de um contexto. Para exemplo, nós trouxemos aqui de forma bem rápida, bem singela, para você captar a mensagem, mas eu quero que você utilize um material complementar. Quero que você utilize um material de exercícios e eu quero que você utilize os fóruns para poder interagir, para poder tirar dúvidas, fazer mais atividades e conseguir entender essa língua que nós falamos no cotidiano, que nós nem paramos para pensar muitas vezes sobre os seus significados, seus múltiplos significados e as formas de utilizá-la, não é mesmo? Continuando aí, então, nós temos aí a primeira oração subordinada substantiva. Veja que ela pode exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto ou agente da passiva. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para esses conceitos, porque você precisa dominá-los. Nós não vamos pormenorizar, porque tenho certeza que você já tem uma competência suficiente para poder caracterizá-los. Mas, na explicação das frases, eu gostaria que você teça algumas análises em cima desse conhecimento prévio que você já tem. Porque ao lançar esses conceitos, você precisa ter uma habilidade para poder não ficar alheio ao que está sendo explicado. Vamos lá? Primeiro exemplo? Pois bem, nós temos aí a oração subordinada substantiva subjetiva. Ora, ela está então atuando como sujeito da frase. Veja aí, vamos analisar. Sabe-se que haverá mudanças na equipe, ou seria conveniente que os fatos fossem esclarecidos. Veja que tanto o sabe-se quanto o seria conveniente,
ele está atuando como oração principal. Veja então que essa segunda estrutura, ele está como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ele está atuando como sujeito. Mas por quê? Porque sabe-se, é uma situação que está sendo apontada, mas não está caracterizado como sujeito. O sujeito dessa frase, haverá mudanças na equipe. Ou então, que os fatos fossem esclarecidos. Veja que a função sintática, inclusive nessa de baixo também, a da oração subordinada com relação à oração principal, está aparecendo como uma função de sujeito. Ora, então quer dizer que nessa estrutura, essa oração subordinada, ela está exercendo a função de sujeito? Sim, é por isso que ela é caracterizada como uma oração subordinada substantiva, subjetiva, ok? No nosso segundo exemplo, nós temos aí as orações subordinadas, substantivas, objetiva direta. Aí eu faço um lembrete aí sobre os verbos. Lembre-se que todas essas orações, elas vão aparecer com diferentes verbos. Já localizou aí o verbo da oração principal, da oração subordinada? Veja aí, ó. Oração principal, o verbo disse. Oração subordinada, fizeram, desculpe, do verbo fazer, não é isso? Verbo fazer. Então veja que na oração principal, o verbo disse, ele está aí, quem diz, diz alguma coisa, né? Então é um verbo transitivo direto. No seu complemento, o gerente do hotel disse que vocês fizeram as reservas para amanhã. Veja que nessa estrutura, nessa segunda oração, oração subordinada, ela está aparecendo como objeto direto da oração principal. O verbo pedido na oração principal, que é um verbo transitivo direto, ele pede o seu complemento, que é, obviamente, um complemento, né, baseado no objeto direto. Então, neste caso, a oração subordinada substantiva objetiva direta é porque é um objeto direto, ok? Segundo exemplo aí, só para ficar mais claro, a secretária informou-nos quanto era a consulta. Localizou aí os verbos, não localizou? Localizou? Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Por quê? Está aqui, ó. Informou-nos. Informou a nós. Quem informa, informa alguma coisa. Informou o quê? Quanto era a consulta? Então veja que quanto era a consulta é a nossa oração subordinada. Veja até uma curiosidade aí. Informou-nos quanto era a consulta. Quanto era a consulta é a oração subordinada. Quem informa, informa alguma coisa. E se você quiser falar até, informa alguma coisa a alguém, então a alguém quem? Informou a nós. Veja aí. Então, isso aqui seria o objeto indireto. Mas, na oração subordinada, substantiva, objetiva direta, este é o objeto direto, né? Eu vou rabiscando aqui, mas você vai entendendo, vai fazendo a sua reflexão também. Tenho certeza que você está acompanhando aí a nossa trajetória, né? Então, aí nós já vimos essas duas estruturas e eu chamo a atenção para você continuar nessas reflexões dentro das orações subordinadas substantivas, para você fazer as suas análises dentro de sintaxe, ok? Vamos dar mais um exemplo? Pois então, nós temos então objetiva indireta. Se nós tínhamos a objetiva direta, na objetiva indireta, localiza o verbo. Localizou? Objetiva indireta, o verbo aí, ó, lembrou-se. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Veja aí que o sujeito lembrou-se de que a escola ficava no bairro Tatuapé. Essa construção, ela pede o quê? A oração principal, o sujeito lembrou-se. Todos os exemplos já está grifada a oração principal, ok? Todos os exemplos já está grifada a oração principal. A oração subordinada é aquela que vai fazer a completude da oração principal. E neste caso, a objetiva indireta é por quê? Porque o verbo transitivo indireto pediu um complemento. E esse complemento veio com preposição. Olhando lá de novo. O sujeito lembrou-se de que a escola ficava no bairro Tatuapé. E ainda outro exemplo. Ele notificou os réus de que a sentença se daria em breve. Oração principal, ele notificou os réus. O verbo notificou, não é mesmo? Os réus de que a sentença se daria em breve. Olha aí o outro verbo aqui escondidinho. Mas nós detectamos. E ele está aparecendo... A oração subordinada está, com relação à oração principal, exercendo a função de objeto indireto. Quem notifica, notifica alguém, os réus, de alguma coisa. Ué, mas os réus, então, é objeto direto? É, mas ele está na oração principal. Notificou, notificou os réus, né? Veja aí, notificou de alguma coisa. Olha que legal. Veja aí, o de, então, a preposição apareceu. Objetiva indireta. Então, eu tenho certeza que nessa construção você vai fazendo análises e vai utilizando. Muito cuidado nas construções,
pela transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo, ótimo. Veja qual é o complemento. É direto? É indireto? Porque construir frases, orações, períodos sem essa utilização da preposição, quando necessária, pode trazer problemas à sua construção. Na continuidade, temos aí os exemplos da predicativa. Ora, lembra do verbo de ligação? Verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer e outros verbos que na frase podem exercer a função de verbo de ligação. O verbo de ligação, o seu complemento é o predicativo do sujeito. Nas frases, veja aí, o fato era que antigamente os pais liam para os filhos. Oração principal, o fato era que antigamente os pais liam para os filhos à noite. Veja que o era é o verbo o verbo ser, não é mesmo? E aí, que antigamente os pais liam para os filhos à noite. Veja que esta é a oração subordinada. Esta daqui é a oração subordinada e nós temos aí a construção em cima de predicativo. Então quer dizer que a minha oração subordinada, todinha ela, vai ter a função de predicativo? Sim, senhores. Sim, senhores. Assim como outro exemplo. A verdade é que o espetáculo ficou em cartaz um ano. A verdade é, olha o verbo ser aí de novo. A verdade é que o espetáculo ficou em cartaz durante um ano. Essa é a nossa oração principal subordinada. Essa segunda que eu estou grifando. Lembrou? Essa é a subordinada, né? A oração principal está sendo completada pela oração subordinada. Então, essa construção vai trazendo reflexos para você na escrita, nos entendimentos. Curioso é que se o nativo, o falante da língua portuguesa, ele for instruir, ele for ministrar, ele for ser docente de cursos de língua portuguesa para estrangeiros, a primeira coisa que a pessoa não nativa vai querer saber é a estrutura da frase. A estrutura da frase. É aí que nós convidamos você a reflexões em cima da gramática gerativa. Eu vou deixar isso aí no ar porque nós poderemos trazer nas próximas aulas o que é, de onde vem, para onde vai essa gramática gerativa. A estrutura em árvore, a estrutura arbórea, que certamente você vai ter mais simpatia porque você vai entender formatos que estarão trazidos. E ainda assim, nós traremos mais exemplos nas próximas aulas com relação a construções e usos. Mas voltando aqui para as orações subordinadas substantivas, eu gostaria de trazer então o exemplo da completiva nominal. Veja aí, se é completiva nominal é porque está completando o nome. Veja aí, o passageiro tinha certeza de que a bagagem se extraviaria. Veja que o passageiro tinha certeza. Cadê o verbo? Ele tinha certeza. Quem tem, tem, né? Alguma coisa. Então, veja que aqui já está o seu complemento, o complemento do verbo. O verbo está aqui. Ué, mas e a oração subordinada? Como é que ela ficou? Ela não está completando o verbo, ela está completando o nome. Então, veja que o verbo está completando o nome. E assim como no outro exemplo, os torcedores estavam esperançosos de que o time fosse classificado. Nós estávamos olhando aí, você pode perceber onde o verbo estar. Espera aí. Os torcedores estavam esperançosos, né? Então isso daqui está na oração principal. Esperançosos de quê? De que o time fosse classificado. Qual é o motivo da esperança? Então está completando o nome, né? O nome aí de que o time fosse classificado. Então veja que está completiva nominal. E aí, certamente, nós temos por fim aí a positiva, que é como aposto. Essa daí não tem nem como ficar divagando. Antecipou-me essa informação. 2 pontos. Aposto e vocativo, lembra? Voltaria para o interior. Ou ainda, a equipe tomou uma decisão, que o trabalho seria entregue em uma semana. E aí, certamente, nesses exemplos, você vai aperfeiçoando a sua construção, a sua utilização da língua. E eu tenho certeza que você, dentro da gramática em textos, dentro da proposição de gramática, seja normativa, descritiva, formativa, eu quero que você tenha a sua biblioteca ampliada. Eu quero ver um monte de livros em cima da sua biblioteca para você fazer toda a utilização necessária, ok? Tenham todos um bom estudo e eu tenho certeza que as dúvidas devem ser sanadas e serão sanadas ao longo do nosso curso. Um abraço e até mais.